Olha, vocês não vão acreditar no que aconteceu comigo. Eu tô aqui contando isso porque ainda tô em choque, sério mesmo. Meu melhor amigo de 15 anos me roubou R$ 200.000 e ainda teve a cara de pau de confessar quando eu testei ele. Mas o que eu descobri depois foi muito pior que isso. Eu me chamo Rafael, tenho 32 anos, e sempre fui daqueles caras que confia nas pessoas de primeira. Minha mãe sempre dizia que eu era muito inocente, que um dia alguém ia me passar para trás. Cara, como ela estava certa. Tudo começou quando eu herdei uma grana do meu avô. Não era uma fortuna, mas eram R$ 200.000 que para mim representavam a chance de finalmente abrir meu próprio negócio. Eu sempre sonhei em ter uma oficina mecânica, sabe? Desde pequeno eu mexia em motor, desmontava tudo que via pela frente. O Pedro era meu melhor amigo desde o ensino médio. A gente se conheceu numa aula de educação física e viramos inseparáveis. Ele sempre foi aquele cara carismático, que todo mundo gostava, sempre tinha uma piada na ponta da língua. Eu era mais reservado, então nossa amizade funcionava bem assim. Quando meu avô morreu e me deixou essa herança, eu fiquei muito feliz, mas também confuso. Nunca tinha lidado com tanto dinheiro junto. O Pedro foi uma das primeiras pessoas que eu contei, porque a gente sempre dividiu tudo, sabe? Todas as alegrias, todas as tristezas. Ele ficou super empolgado comigo, disse que era minha chance de finalmente realizar o sonho da oficina. A gente até saiu para comemorar naquela noite, bebemos até umas 2 da manhã falando sobre os planos que eu tinha. Foi aí que ele sugeriu uma coisa que na época me pareceu super sensata. Ele disse: cara, você não pode deixar essa grana parada na conta corrente. Inflação vai comer tudo. Eu conheço um cara que trabalha com investimentos, ele pode fazer seu dinheiro render enquanto você não usa. Eu confesso que fiquei tentado. Realmente, deixar o dinheiro parado não fazia muito sentido. Mas alguma coisa no fundo da minha mente me incomodava. Não sei se era intuição ou se era só paranoia mesmo. O Pedro insistiu muito nessa história do investimento. Todo dia ele falava sobre isso, mandava mensagem perguntando se eu já tinha decidido. Dizia que o cara dele era muito bom, que tinha outros clientes que já tinham dobrado o dinheiro em 6 meses. Eu comecei a ficar desconfiado porque ele estava muito insistente. O Pedro sempre foi meio relaxado com dinheiro, nunca foi de ficar falando sobre investimento. De repente ele virou especialista em finanças. Não batia. Foi aí que eu resolvi fazer um teste. Eu tinha que saber se realmente podia confiar no meu melhor amigo ou se ele estava tramando alguma coisa nas minhas costas. Bolei um plano simples, mas que eu achava que ia funcionar. Eu ia fingir que tinha transferido o dinheiro para esse tal investidor que ele conhecia, mas na verdade eu não ia fazer nada. Ia deixar o dinheiro exatamente onde estava e ver qual ia ser a reação do Pedro. Numa sexta-feira à noite, eu liguei para ele todo animado. Pedro, cara, eu fiz. Transferi os 200.000 pro seu amigo. Você tem razão, não posso deixar essa grana parada mesmo. A reação dele foi estranha. Ele ficou meio nervoso, gaguejou um pouco, disse que ia confirmar com o cara se tinha recebido tudo certinho. Aquilo já me deixou com o pé atrás. No sábado de manhã, ele me ligou cedo, umas 7 horas. Disse que tinha uma coisa importante para me contar, que precisava me ver pessoalmente. Combinamos de nos encontrar num parque que fica perto da minha casa. Quando eu cheguei lá, o Pedro estava visivelmente nervoso. Ele ficava mexendo nas mãos, não conseguia me olhar nos olhos direito. Eu já sabia que alguma coisa estava muito errada. Rafael, eu preciso te contar uma coisa. Não aguento mais carregar isso sozinho. Meu coração disparou. Eu já estava imaginando o pior, mas ainda tinha uma esperancinha de que eu estava errado sobre ele. Cara, esse investidor que eu te falei, ele não existe. Era tudo mentira. Eu estava precisando muito de dinheiro e pensei em pedir emprestado para você, mas sabia que você ia perguntar para quê, ia querer saber os detalhes todos. Eu fiquei em choque. Mesmo esperando alguma coisa assim, ouvir a confissão dele me deixou sem reação por alguns segundos. Então você criou essa história toda para me roubar. Ele começou a chorar.
Eu nunca tinha visto Pedro chorar, nem quando a gente era adolescente e ele levava bronca dos pais. Eu não queria te roubar, cara. Eu tava desesperado. Devo muito dinheiro para umas pessoas muito perigosas. Se eu não pagar logo, eles vão me matar. Aquilo me confundiu ainda mais. Que dívida era essa? Com quem ele devia dinheiro? O Pedro sempre foi meio gastador, mas nunca imaginei que ele tivesse se metido numa encrenca dessas. Dívida de quê, Pedro? Do que você tá falando? Ele ficou em silêncio por um tempo, como se tivesse lutando consigo mesmo para decidir se ia me contar ou não. Eu tô viciado em jogo, Rafael. Já faz 3 anos. Comecei pequeno, apostas de futebol, essas coisas. Mas foi escalando, e agora eu devo R$200 mil pros caras. Cara, foi como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. 3 anos viciado em jogo e eu não sabia de nada. Como é que eu não percebi? A gente se via quase todo dia, como é que passou despercebido? Aí começou a fazer sentido algumas coisas estranhas que eu tinha notado nos últimos meses. O Pedro sempre inventava desculpas para não sair, dizia que estava sem dinheiro. Quando a gente saía, ele ficava o tempo todo mexendo no celular. Eu achava que era trabalho, mas provavelmente ele estava acompanhando os jogos que ele tinha apostado. Por que você nunca me contou isso, cara? A gente sempre conversou sobre tudo. Porque eu tinha vergonha, Rafael. Você sempre foi certinho, sempre soube lidar com dinheiro. Eu não queria que você soubesse que eu tinha virado um viciado. Eu fiquei dividido entre raiva e pena. Por um lado, ele tinha tentado me enganar, tinha armado todo um esquema para roubar meu dinheiro. Por outro lado, ele estava claramente desesperado, com medo pela própria vida. E agora, Pedro, o que você vai fazer? Eu não sei, cara. Os caras me deram prazo até segunda-feira para pagar. Se eu não pagar, eles disseram que vão quebrar minha perna primeiro, depois vão atrás da minha família. Isso me deixou ainda mais preocupado. A família do Pedro sempre foi muito boa comigo. A mãe dele me tratava como se eu fosse um segundo filho. Imaginar que alguma coisa podia acontecer com eles por causa das dívidas dele me deu um aperto no peito. Mas aí eu lembrei que ele ainda não sabia que eu não tinha transferido o dinheiro. Ele ainda achava que eu tinha caído no golpe dele. Pedro, eu tenho que te falar uma coisa também. Ele me olhou com cara de quem não estava entendendo nada. Eu não transferi o dinheiro para lugar nenhum. Não existe investidor. Eu inventei isso tudo para testar você. A cara dele mudou completamente. Primeiro veio alívio, depois confusão, depois raiva. Você me testou? Cara, que porra é essa? Você não confia em mim? Óbvio que eu não confiava. Você estava agindo muito estranho, insistindo demais nessa história de investimento. Alguma coisa não batia. Ele ficou em silêncio por um tempo, processando a informação. Eu podia ver a raiva dele aumentando aos poucos. Então você me fez confessar tudo isso à toa? Você me humilhou à toa. À toa? Pedro, você acabou de me contar que estava planejando me roubar. Como assim à toa? A discussão estava esquentando, mas aí eu parei para pensar na situação dele. Independente de ele ter tentado me enganar, ele ainda estava devendo R$200 mil para pessoas perigosas. E segunda-feira estava chegando. Olha, Pedro, vamos esquecer essa história do teste por enquanto. Você precisa resolver essa dívida. O que você está pensando em fazer? Ele suspirou fundo, parecia aliviado que eu não estava mais brigando com ele. Eu não sei, cara. Já vendi tudo que eu tinha de valor. Carro, relógio, até o Play que você me deu de aniversário no ano passado. Não tenho mais nada. Isso me machucou. Aquele videogame eu tinha economizado durante meses para comprar para ele. Saber que ele tinha vendido me fez sentir como se nossa amizade não valesse nada. Mas aí eu comecei a pensar numa coisa. Se os caras que ele devia eram realmente perigosos, não era só a vida dele que estava em risco. A família dele também podia sofrer. E por mais que eu tivesse raiva dele, eu não conseguia imaginar alguma coisa acontecendo com a dona Marina,
que sempre foi como uma segunda mãe para mim. Pedro, eu vou te ajudar, mas com algumas condições. Ele me olhou com os olhos brilhando, como se eu fosse a salvação da vida dele. Qualquer coisa, cara. Eu aceito qualquer condição. Primeira condição, você vai se tratar. Vai procurar ajuda profissional para esse vício. Segunda condição, você vai me devolver esse dinheiro. Não tô dando de presente, é empréstimo. Terceira condição, você vai me contar exatamente com quem você deve e onde você se meteu. Ele concordou com tudo imediatamente. Tava claro que ele faria qualquer coisa para sair daquela situação. Os caras são de uma banca de jogo que tem aqui na cidade. Eles começaram small, mas foram crescendo e agora controlam várias apostas na região. O chefe deles é um cara chamado Marcelo, mas todo mundo chama ele de Marcão. Esse nome me soou familiar, mas eu não conseguia lembrar de onde eu conhecia. Como você chegou até esses caras? Foi através de um conhecido meu do trabalho. Ele disse que conhecia um pessoal que fazia umas apostas mais sérias, com valores maiores e odds melhores. No começo eu ganhei bastante dinheiro. Achei que tinha encontrado a galinha dos ovos de ouro. Típico comportamento de viciado em jogo. Eles te deixam ganhar no começo para você se viciar, depois te fazem perder tudo e muito mais. E como a dívida chegou nesse valor? Cara, foi muito rápido. Eu tava perdendo muito, então eles me ofereceram um empréstimo para eu tentar recuperar o que eu tinha perdido. Disseram que era normal, que todo apostador passava por fases ruins. E você aceitou? Eu tava desesperado, Rafael. Já tinha perdido quase 20 mil reais, que era toda a minha economia. Pensei que se eu pegasse mais um pouco emprestado, eu conseguiria recuperar tudo numa aposta certeira. Eu balancei a cabeça. Era exatamente o tipo de armadilha que esses caras montavam. Eles sabiam exatamente como manipular pessoas viciadas. E aí você pegou o quanto emprestado? 50 mil no começo. Perdi tudo numa aposta que era suposta ser certa. Aí eles me ofereceram mais 50 para tentar recuperar. E assim foi indo até chegar nos 200 mil. E os juros? 5% ao dia. Cara, eu sei que é absurdo, mas na época eu estava tão viciado que não conseguia pensar direito. 5% ao dia significava que a dívida dobrava a cada 2 semanas. Era usura pura, mas pessoas viciadas em jogo não conseguem pensar racionalmente sobre essas coisas. Naquele momento eu tomei uma decisão que mudaria tudo. Eu ia emprestar o dinheiro pro Pedro, mas não ia simplesmente entregar pros caras da banca. Eu ia tentar negociar, ver se conseguia baixar o valor da dívida. Pedro, eu vou te emprestar o dinheiro, mas não vamos simplesmente entregar tudo para esses caras. Vamos tentar negociar primeiro. Cara, eles não negociam. Já tentei várias vezes. Eles deixaram bem claro que ou eu pago tudo ou eu me ferro. Deixa comigo. Eu vou conversar com eles. Pedro ficou apavorado com essa ideia. Rafael, você não conhece esses caras. Eles são perigosos de verdade. Se você aparecer lá querendo negociar, eles podem achar que você está se metendo onde não deve. Então qual é a alternativa? Pagar 200 mil reais para ele sem tentar negociar nada? Ele ficou pensativo por alguns minutos. Tem uma coisa que eu não te contei ainda. O Marcão, o chefe deles, ele me conhece de um lugar que você nunca imaginaria. Como assim? Ele era casado com a minha prima Camila, ex-marido dela. Na verdade, eles se separaram ano passado. Essa informação mudava tudo. Se o cara tinha sido da família, talvez houvesse uma chance de negociar de forma mais amistosa. E como ficou a relação dele com a família depois da separação? Complicada. A Camila descobriu que ele estava envolvido com jogo ilegal e ameaçou contar para a polícia se ele não deixasse ela em paz. Desde então eles não se falam mais. Isso também poderia ser uma vantagem ou uma desvantagem, dependendo de como a gente abordasse a situação. Pedro, você confia na sua prima? Confio. Ela sempre foi gente boa, mesmo casada com aquele cara. Então vamos conversar com ela primeiro. Talvez ela possa nos dar algumas dicas de como lidar com o ex-marido. A gente decidiu ir até a casa da Camila naquele mesmo sábado à tarde. Ela morava num apartamento pequeno, mas bem arrumado, numa região mais central da cidade.
Quando ela abriu a porta e viu o Pedro, ficou surpresa. Pedro! Que surpresa te ver aqui! Entra, entra! A gente se apresentou e eu expliquei brevemente a situação, sem entrar em muitos detalhes sobre o vício em jogo. Camila, o Pedro se meteu numa encrenca com o Marcão. Ele deve dinheiro e a gente estava querendo saber se você tem alguma dica de como negociar com ele. A cara dela mudou completamente quando ouviu o nome do ex-marido. Gente, vocês não têm ideia de com quem vocês estão lidando. O Marcão não é só um cara que faz jogo ilegal. Ele está envolvido com coisas muito piores. Como assim? Quando a gente era casado, eu descobri que além da banca de jogo, ele tem esquemas de lavagem de dinheiro, agiotagem e até tráfico de drogas. A banca de jogo é só a fachada. Isso me deixou muito mais preocupado. A gente não estava lidando com um simples agiota, mas com alguém envolvido com crime organizado. E não tem como negociar com ele? Olha, eu vou ser sincera com vocês. O Marcão tem um lado bom e um lado muito ruim. Se vocês conseguirem apelar pro lado bom dele, talvez tenham uma chance. Mas se vocês irritarem ele, a coisa pode ficar muito feia. E como a gente faz para apelar pro lado bom? Ele tem uma fraqueza, a filha dele. A Isabela tem 8 anos e é a coisa mais importante na vida dele. Se vocês conseguirem mostrar que a situação do Pedro pode afetar a menina de alguma forma, talvez ele seja mais flexível. Eu não entendi direito como a dívida do Pedro poderia afetar a filha do Marcão. Como assim afetar a menina? A Isabela adora o Pedro. Quando a gente era casado, ela sempre pedia para ele aparecer nas festas de aniversário dela, no Natal, essas coisas. Se alguma coisa acontecer com o Pedro, ela vai ficar muito triste. Pedro confirmou. É verdade, cara. A Isabela sempre foi muito carinhosa comigo. Sempre que eu encontro ela na rua, ela corre para me dar um abraço. Aquilo me deu uma ideia. Talvez a gente pudesse usar esse relacionamento do Pedro com a menina para sensibilizar o Marcão. Camila, você acha que se a gente for conversar com o Marcão e mencionar a Isabela, ele pode ser mais compreensivo? Pode ser. Mas vocês têm que ser muito cuidadosos com como vão abordar isso. Se ele achar que vocês estão tentando manipular ele usando a filha, a coisa pode ficar muito pior. A gente passou o resto da tarde planejando como fazer essa abordagem. Decidimos que seria melhor eu ir sozinho primeiro, para testar o terreno, e depois levar o Pedro se a conversa fosse bem. Camila nos deu o endereço de onde o Marcão costumava ficar durante o dia. Era um bar que servia como ponto de encontro dele e da turma dele. Domingo de manhã eu acordei com um frio na barriga. Sabia que ia ser uma conversa difícil e perigosa, mas não via outra alternativa. Liguei pro Pedro para confirmar os detalhes do nosso plano. Cara, você tem certeza que quer fazer isso? Eu posso simplesmente pagar a dívida toda e pronto. Pedro, não é só questão de dinheiro. Se você pagar tudo sem negociar, eles vão achar que você é otário e vão tentar te enganar de novo no futuro. Além disso, R$200 mil é muito dinheiro para a gente perder sem tentar negociar. Ele concordou, mas eu podia sentir o nervosismo na voz dele. Cheguei no bar por volta das 2 da tarde. Era um lugar simples, com umas mesas de madeira e uma TV ligada passando o jogo de futebol. Tinham 5 caras sentados numa mesa no fundo, e pelo jeito como eles me olharam quando eu entrei, eu soube que eles eram o pessoal do Marcão. Me aproximei da mesa devagar, tentando parecer confiante, mas por dentro eu estava morrendo de medo. Com licença, vocês podem me dizer onde eu encontro o Marcão? Um cara careca, bem forte, me olhou de cima a baixo. Quem tá perguntando? Meu nome é Rafael. Eu sou amigo do Pedro, e vim conversar sobre a dívida dele. Os caras se entreolharam, e o careca fez um sinal para um deles, que levantou e foi até os fundos do bar. Alguns minutos depois, apareceu um cara alto, magro, com uns 40 anos, vestindo uma camisa polo azul. Pelo jeito como os outros se comportaram quando ele apareceu, eu soube que era o Marcão. Você é o Rafael? Sou. O Pedro me falou de você. Disse que vocês são amigos de infância. Isso me surpreendeu. O Pedro tinha falado de mim pro Marcão? Quando? Senta aí. Vamos conversar. Me sentei na cadeira que ele indicou, tentando controlar o nervosismo. O Pedro me contou que você ia emprestar dinheiro para ele pagar a dívida. Isso é verdade? É verdade.
Mas antes de emprestar, eu queria conversar com você sobre a situação. Ele riu, mas não era um riso amigável. Conversar sobre o quê? A situação é simples. Ele deve 200 mil, tem que pagar 200 mil. Eu entendo isso. Mas o Pedro é um cara de família. Tem a mãe dele que depende dele. Se alguma coisa acontecer com ele, muita gente vai sofrer. E o que isso tem a ver comigo? Olha, eu sei que você foi casado com a prima do Pedro. Sei que você conhece a família dele. A gente não está tentando passar para trás. Só queremos encontrar uma solução que funcione para todo mundo. A menção à ex-esposa fez a expressão dele mudar um pouco. A Camila pediu para você vir aqui? Não. Ela só nos deu umas dicas de como abordar a situação. Ele ficou pensativo por alguns minutos. Olha, Rafael, eu gosto do Pedro. Ele sempre foi gente boa comigo, mesmo depois da separação. Mas negócio é negócio. Se eu abrir exceção para ele, todo mundo vai querer negociar comigo. Eu entendo sua posição. Mas não tô pedindo para você perdoar a dívida toda. Tô só querendo ver se tem como a gente negociar o valor ou as condições de pagamento. Que tipo de negociação você está pensando? Por exemplo, ao invés de pagar 200 mil de uma vez, pagar 150 mil à vista e acabar por aí. Ele balançou a cabeça. Não dá. O valor está correto, com juros e tudo. E se a gente pagar 180 mil à vista? Ele pensou por um momento. 190 mil, à vista, e a gente encerra tudo. 10 mil reais de desconto não era muito, mas já era alguma coisa. Posso conversar com o Pedro sobre isso? Pode. Mas a oferta vale só até amanhã de manhã. Depois disso, volta pro valor original. Me levantei para ir embora, mas aí ele me chamou de volta. Rafael, só mais uma coisa. Você parece ser um cara inteligente. Não deixe o Pedro se meter em encrenca de novo. Da próxima vez, eu posso não ser tão compreensivo. Saí do bar com a sensação de missão cumprida. Tinha conseguido um desconto de 10 mil reais, que já era melhor que nada. Liguei pro Pedro imediatamente. Cara, consegui negociar. Ao invés de 200, 190 mil, à vista. Sério? Rafael, você é demais. Como você conseguiu? Conversa. Mas a oferta vale só até amanhã de manhã. A gente tem que decidir rápido. Eu aceito. Claro que aceito. 10 mil reais a menos já é uma baita economia. Segunda-feira de manhã, a gente se encontrou no banco. Eu saquei os 190 mil reais, e nós fomos até o bar onde eu tinha conversado com o Marcão. Dessa vez, Pedro veio comigo. Ele estava visivelmente nervoso, mas tentando disfarçar. O Marcão já estava esperando a gente. Tinha uma pasta na mesa, que provavelmente continha os papéis da dívida. Pedro, meu amigo, trouxe o dinheiro? Trouxe sim. Eu coloquei o envelope com o dinheiro na mesa. O Marcão contou tudo, conferindo nota por nota. Tá tudo certo. Considera a dívida quitada. Ele pegou uns papéis da pasta e rasgou na nossa frente. Esses eram os comprovantes da dívida. Agora não existe mais nada entre a gente. Pedro suspirou aliviado. Eu podia ver que um peso enorme tinha saído dos ombros dele. Marcão, muito obrigado pela compreensão. De nada. Mas lembra do que eu falei. Não quero ver você aqui de novo apostando. Pode deixar. Eu vou me tratar, vou procurar ajuda. Quando a gente saiu do bar, Pedro me abraçou. Cara, não sei como te agradecer. Você salvou minha vida. Relaxa. Mas agora você tem que cumprir sua parte do acordo. Procurar tratamento e me devolver o dinheiro. Pode deixar. Vou cumprir tudo direitinho. Mas aí que a história começa a ficar realmente interessante. No caminho de volta, Pedro me contou uma coisa que mudou completamente minha perspectiva sobre tudo. Rafael, tem uma coisa que eu não te contei ainda. O quê? Quando eu estava no auge do vício, eu descobri uma coisa sobre a banca do Marcão que pode te interessar. Que coisa? Eles não são só uma banca de jogo comum. Eles estão lavando dinheiro de tráfico através das apostas. Isso me deixou preocupado. Se fosse verdade,
Significava que eu tinha acabado de dar R$ 190 mil para uma organização criminosa. Como você sabe disso? Porque eu vi. Uma vez eu cheguei no escritório deles na hora errada e vi eles contando um dinheiro absurdo. Falando sobre carregamentos, territórios, essas coisas. E você nunca pensou em denunciar? Cara, eu tava devendo pra eles. Como é que eu ia denunciar? Eles iam me matar. Aquilo me deixou numa situação muito complicada. Por um lado, eu tinha ajudado meu melhor amigo a sair de uma encrenca. Por outro lado, eu possivelmente tinha financiado atividades criminosas. Pedro, você tem provas do que você viu? Não tenho provas concretas, mas posso te contar tudo o que eu vi e ouvi. Passei os próximos dias pensando no que fazer com essa informação. Não podia simplesmente ignorar, mas também não podia colocar o Pedro em risco denunciando. Foi aí que eu tive uma ideia. Se o Marcão realmente estava envolvido com tráfico, talvez houvesse uma forma de usar essa informação para nossa vantagem. Liguei para Camila e marquei um encontro. Camila, você sabia que o Marcão está envolvido com tráfico de drogas? Ela ficou em silêncio por um momento. Eu suspeitava, mas nunca tive certeza. Por que você está perguntando? O Pedro viu algumas coisas quando estava devendo para eles. Coisas que comprovam o envolvimento deles com tráfico. Rafael, pelo amor de Deus, não mexe com isso. Se o Marcão descobrir que vocês sabem dessas coisas, ele vai fazer de tudo para calar vocês. Eu não tô pensando em fazer chantagem nem nada assim. Tô pensando numa forma de proteger o Pedro para ele não se meter em encrenca de novo. Como assim? Se a gente tiver essas informações como uma espécie de seguro, caso o Marcão tente coagir o Pedro no futuro, a gente tem como se defender. Ela balançou a cabeça. Isso é muito arriscado. Vocês estão brincando com fogo. Mas eu já tinha tomado minha decisão. Ia documentar tudo que o Pedro tinha visto e ouvido, e guardar essas informações como uma espécie de apólice de seguro. Passei uma semana inteira conversando com o Pedro, anotando todos os detalhes que ele lembrava. Nomes, datas, valores, conversas que ele tinha ouvido. O que eu descobri foi muito pior do que eu imaginava. A banca do Marcão não era só um ponto de lavagem de dinheiro, era uma peça importante numa rede de tráfico que operava em várias cidades da região. Pedro me contou que uma vez ele ouviu o Marcão falando sobre um carregamento de 50 quilos de cocaína que ia chegar na cidade. Outra vez, ele viu o Marcão recebendo uma mala cheia de dinheiro de um cara que ele não conhecia. Rafael, você tem certeza que quer se meter nisso? Essa galera não brinca em serviço. Pedro, a gente já tá metido nisso. No momento que você se viciou em jogo e eu te emprestei dinheiro, a gente entrou nessa história. Agora a gente só precisa se proteger. 2 semanas depois de ter quitado a dívida do Pedro, aconteceu uma coisa que confirmou todas as minhas suspeitas. Eu estava em casa assistindo TV quando passou uma reportagem no jornal local. A polícia tinha feito uma operação grande contra o tráfico de drogas na região. Prenderam várias pessoas, apreenderam um monte de droga e dinheiro. E adivinhem quem apareceu nas imagens sendo levado algemado? O Marcão. Liguei pro Pedro imediatamente. Cara, você viu o jornal? Vi sim. Que loucura, né? A gente pagou a dívida bem na hora. Pedro, isso não é coincidência. Provavelmente a polícia já estava investigando eles há meses. A gente se livrou por pouco. Mas a história não acabou aí. 3 dias depois da prisão do Marcão, eu recebi uma ligação de um número desconhecido. Alô? Rafael? Aqui é o advogado do Marcão. Ele gostaria de conversar com você. Meu sangue gelou. Como é que o cara conseguiu meu número? E por que ele queria falar comigo? Conversar sobre o quê? Ele não pode falar muito por telefone, mas tem a ver com as informações que vocês têm sobre os negócios dele. Cara, naquele momento eu soube que a gente estava numa encrenca muito maior do que eu imaginava. De alguma forma, o Marcão tinha descoberto que a gente sabia sobre o esquema de tráfico. Eu não sei do que você está falando. Rafael, não faz isso.
O Marcão sempre foi gente boa com vocês, tratou vocês com respeito. Agora ele precisa da mesma consideração. O que exatamente ele quer? Ele quer que vocês não falem nada para a polícia sobre o que o Pedro viu quando frequentava o escritório. É só isso. Desliguei o telefone sem dar resposta. Minha cabeça estava a mil. Como é que eles sabiam que o Pedro tinha visto alguma coisa? Alguém tinha dedado a gente? Liguei pro Pedro para contar sobre a ligação. Cara, eles sabem que você viu coisas lá. Como é possível? Eu não sei, Rafael. Eu nunca contei para ninguém além de você. Tem certeza? Certeza absoluta. Eu não sou louco de sair por aí contando essas coisas. Fiquei pensando em como eles poderiam ter descoberto. Aí me lembrei de uma coisa. Pedro, você lembra se tinha câmera no escritório deles? Tinha sim. Várias câmeras. Então eles provavelmente viram você vendo coisas que não devia ver. E agora, com a prisão, eles estão com medo que você conte tudo para a polícia. A situação estava ficando cada vez mais complicada. Por um lado, eu não queria me meter com a polícia e virar testemunha num processo contra traficantes. Por outro lado, eu não podia deixar esses caras me intimidarem. No dia seguinte, o advogado ligou de novo. Rafael, você pensou na proposta? Que proposta? Vocês não fizeram proposta nenhuma. A proposta é simples. Vocês não falam nada para a polícia e, em troca, vocês recebem de volta os R$190 mil que vocês pagaram. Aquilo me pegou de surpresa. Eles estavam oferecendo devolver todo o dinheiro só para garantir nosso silêncio? Significava que o Pedro tinha visto era realmente muito comprometedor. E se a polícia vier conversar com a gente? Vocês dizem que o Pedro só fazia apostas, nunca viu nada além disso. Preciso conversar com o Pedro. Tem até amanhã para decidir. Encontrei com o Pedro naquela tarde para discutir a proposta. Cara, eles estão oferecendo devolver todo o dinheiro. Isso significa que o que você viu é muito pesado. Ou significa que eles estão desesperados porque sabem que vão se ferrar se eu falar. Que você acha que a gente deve fazer? Pedro ficou pensativo por um tempo. Rafael, eu vou te falar uma coisa que pode mudar sua opinião sobre tudo isso. Fala. Eu não te contei, mas uma das coisas que eu vi lá foi uma conversa sobre assassinato. Meu mundo desabou naquele momento. Como assim assassinato? Eles estavam planejando matar um cara que estava devendo muito dinheiro e ameaçando denunciar eles para a polícia. E você não achou importante me contar isso antes? Eu tava com medo, cara. Se eu te contasse isso, você ia querer denunciar eles imediatamente. E eu ia estar certo. Pedro, a gente tá falando de assassinato. Eu sei. Mas pensa bem, se a gente falar isso pra polícia, a gente vai virar alvo deles. E eles têm contatos dentro da polícia também. Como você sabe que eles têm contatos na polícia? Porque eu ouvi eles falando sobre isso. Eles sabem quando vai ter operação, sabem quais policiais estão investigando eles. A situação estava muito mais complexa do que eu imaginava. Se eles realmente tinham informantes na polícia, denunciar poderia ser perigoso para a gente. E esse cara que eles estavam planejando matar? O que aconteceu com ele? Pedro ficou em silêncio por um momento. Ele apareceu morto uma semana depois. Oficialmente foi assalto, mas eu sei que foram eles. Cara, naquele momento eu senti como se tivesse entrado num filme de crime. A gente não estava mais lidando só com agiotagem ou tráfico, mas com assassinato. Pedro, a gente precisa sair dessa história. Quanto antes, melhor. Concordo. Vamos aceitar a proposta deles. Recebemos o dinheiro de volta e fingimos que nada aconteceu. Mas alguma coisa dentro de mim não conseguia aceitar essa solução. A ideia de deixar assassinos soltos me incomodava profundamente. E se eles matarem outras pessoas? Rafael, a gente não pode salvar todo mundo.
A gente tem que pensar na nossa segurança primeiro. Eu entendi o ponto de vista dele, mas não conseguia me conformar. Naquela noite, liguei para Camila para pedir conselho. Camila, preciso muito da sua opinião sobre uma coisa. Contei para ela toda a situação, incluindo a parte do assassinato. Rafael, pelo amor de Deus, aceita logo a proposta deles e some dessa história. Vocês não têm ideia de como esses caras são perigosos. Mas e se eles matarem outras pessoas? Infelizmente, isso não é problema nosso. Vocês já fizeram mais do que deviam se metendo nessa história. Todo mundo estava me aconselhando a aceitar a proposta e esquecer tudo. Mas eu não conseguia tirar da cabeça a imagem daquele cara que tinha sido assassinado. Resolvi fazer uma pesquisa na internet sobre ele. O nome eu tinha ouvido quando Pedro me contou a história. Encontrei várias notícias sobre a morte dele. Realmente tinha sido classificada como latrocínio, mas lendo as matérias, várias coisas não batiam. O cara não tinha sido roubado. Carteira, relógio, celular, tudo estava com ele. Só que tinha levado 3 tiros na cabeça, execução típica de acerto de contas. A família dele estava questionando a versão da polícia, dizendo que ele tinha recebido ameaças antes de morrer. Mas aparentemente a investigação não tinha avançado. Aquilo me deixou ainda mais incomodado. Tinha uma família inteira sofrendo porque não sabia a verdade sobre a morte do parente deles. No outro dia, liguei para o advogado do Marcão. Eu aceito a proposta, mas quero dinheiro hoje mesmo. Perfeito. Vocês podem se encontrar com meu cliente hoje à tarde? Ele não tá preso? Ele conseguiu fiança. Tá solto provisoriamente. Isso me surpreendeu. Como é que um cara envolvido com tráfico e assassinato consegue fiança? Onde é o encontro? No mesmo bar onde vocês se encontraram da última vez. Liguei pro Pedro para combinar os detalhes. Cara, você tem certeza que quer fazer isso? Encontrar com o Marcão de novo? A gente não tem escolha. É a única forma de receber o dinheiro de volta e encerrar essa história. Chegamos no bar às 3 da tarde. O Marcão já estava lá, mas dessa vez ele estava diferente. Parecia mais tenso, mais agressivo. Rafael, Pedro, senta aí. A gente se sentou, mas eu estava com um mau pressentimento sobre aquele encontro. Então, vocês aceitaram minha proposta? Aceitamos. Queremos o dinheiro de volta e nunca mais falar sobre essa história. Ele sorriu, mas era um sorriso frio. Ótimo! Mas antes de eu devolver o dinheiro, preciso ter certeza de que vocês realmente vão cumprir a parte de vocês. Como assim? Preciso de uma garantia de que vocês nunca vão falar nada para a polícia. Que tipo de garantia? Quero que vocês assinem um documento assumindo que participaram dos esquemas da banca. Assim, se vocês me denunciarem, vocês também vão se ferrar. Aquilo mudava tudo. Ele queria que a gente se incriminasse para garantir nosso silêncio. Isso não estava no acordo. Agora tá. Ou vocês assinam, ou vocês saem daqui sem o dinheiro e ainda ficam devendo favores para mim. Pedro me olhou com cara de pânico. A gente estava numa armadilha. E se a gente não assinar? Aí vocês vão descobrir porque eu consegui fiança tão fácil. Tenho amigos em lugares importantes. Naquele momento eu entendi que a gente tinha cometido um erro grave aceitando aquele encontro. O Marcão não tinha intenção de simplesmente devolver o dinheiro e nos deixar em paz. Posso ver esse documento? Ele pegou umas folhas de papel de dentro de uma pasta. Era um termo de confissão onde a gente assumia ter participado das operações de lavagem de dinheiro da banca. Basicamente, a gente estava se declarando cúmplice de crimes que nunca cometemos. Isso é chantagem. Isso é negócio. Vocês assinam, recebem o dinheiro, e todo mundo fica feliz. Pedro estava visivelmente desesperado. Eu podia ver que ele estava considerando assinar aquele documento. Pedro, não assina isso. Se a gente assinar, a gente nunca mais vai ter paz. Mas se a gente não assinar, a gente pode não sair vivo daqui. O Marcão riu. O Pedro é esperto. Sabe como as coisas funcionam. Foi aí que eu tive uma inspiração. Lembrei de uma coisa que o Pedro tinha me contado sobre o Marcão. Marcão, posso falar uma coisa? Fala.
A Isabela sabe que o pai dela tá metido nessas coisas? A expressão dele mudou completamente quando eu mencionei a filha. Deixa minha filha fora disso. Eu não tô ameaçando sua filha. Tô só perguntando se você quer que ela cresça sabendo que o pai é assassino. Ele se levantou da cadeira, claramente irritado. Eu falei para deixar minha filha fora disso. Então deixa a gente fora também. A gente não quer problema com você, só quer ficar em paz. Por alguns segundos, o bar inteiro ficou em silêncio. Eu podia sentir a tensão no ar. Finalmente, o Marcão se sentou de volta. Vocês têm 5 minutos para decidir. Ou assinam, ou a gente resolve isso de outra forma. Olhei pro Pedro e vi que ele estava pronto para assinar qualquer coisa para sair dali. Mas eu não podia deixar isso acontecer. Marcão, vou te fazer uma contraproposta. Que contraproposta? A gente assina um acordo de confidencialidade simples. A gente se compromete a não falar nada sobre os negócios da banca, e você se compromete a não incomodar a gente nunca mais. E o dinheiro? Você fica com o dinheiro. A gente considera como pagamento pela nossa tranquilidade. Pedro me olhou com cara de quem não acreditava no que eu estava falando. Rafael, o que você está fazendo? Tô tentando salvar nossa pele sem a gente ter que assinar confissão de crime. O Marcão pensou por alguns minutos. Interessante. Vocês abrem mão dos 190 mil, e em troca eu garanto que vocês nunca mais vão ter problema comigo. Exato. Mas tem uma condição. Qual? Se alguma coisa acontecer com a gente, com nossas famílias, ou com qualquer pessoa próxima da gente, todas as informações que temos sobre seus negócios vão direto para a polícia. Que informações? Foi a hora de apostar todas as fichas. Pedro viu e ouviu muita coisa quando frequentava o escritório de vocês. A gente documentou tudo. Nomes, datas, valores, operações. Tá tudo guardado num lugar seguro. O Marcão ficou visivelmente incomodado. Vocês estão me ameaçando? A gente tá se protegendo. Se você nos deixar em paz, essas informações nunca vão ver a luz do dia. Mas se alguma coisa acontecer com a gente... Deixei a frase no ar, para ele entender a implicação. Ele ficou pensativo por vários minutos. Eu podia ver que ele estava pesando os prós e contras da situação. Tá bom. Vocês ficam com as informações como seguro, eu fico com o dinheiro, e a gente nunca mais se vê. Perfeito. Ele pegou um papel em branco e escreveu um acordo simples ali mesmo. Basicamente dizia que ambas as partes se comprometiam a não incomodar uma outra. Todos assinamos, e finalmente a gente saiu daquele bar. No caminho de volta, Pedro estava em choque. Cara, eu não acredito que você fez isso. A gente perdeu 190 mil reais. Pedro, a gente salvou nossa vida. Aquele cara estava planejando nos forçar a assinar confissão de crime. Se a gente tivesse assinado, a gente ia virar fantoche dele pelo resto da vida. Mas e o dinheiro? O dinheiro a gente recupera. Saúde e liberdade não tem preço. Naquela noite, eu fiquei pensando em tudo o que tinha acontecido. Em 2 semanas, eu tinha descoberto que meu melhor amigo era viciado em jogo, tinha emprestado uma fortuna para ele, tinha negociado com criminosos e no final tinha perdido tudo. Mas o mais importante é que tanto eu quanto Pedro estávamos vivos e livres. Alguns dias depois, Pedro me procurou para conversar. Rafael, eu queria te pedir desculpa por tudo o que aconteceu. Pedro, você não precisa pedir desculpa. A gente passou por isso junto. Preciso sim. Tudo isso aconteceu por causa do meu vício. Se eu não tivesse me metido com o jogo, nada disso teria acontecido. E você vai se tratar. Já comecei. Marquei consulta com um psicólogo especialista em vício em jogo. E vou participar de um grupo de apoio. Isso me deixou mais tranquilo. Pelo menos alguma coisa boa tinha saído de toda essa confusão. E sobre o dinheiro, Pedro, você ainda me deve 190 mil reais. Eu sei. Vou trabalhar dobrado para te pagar de volta, mesmo que demore anos. Não precisa se desesperar. A gente pode negociar um prazo bom para você. 2 semanas depois desse acordo com o Marcão,
aconteceu uma coisa que mudou tudo de novo. Eu estava vendo TV quando passou uma notícia que me chamou a atenção. A polícia tinha prendido vários policiais corruptos que estavam passando informação para traficantes. Um dos nomes mencionados era de um delegado que eu conhecia da nossa cidade. Liguei pro Pedro imediatamente. Pedro, você viu a notícia sobre os policiais corruptos? Vi. Por quê? Um dos caras presos é daqui da nossa cidade. Talvez seja um dos contatos do Marcão dentro da polícia. E daí? Se os contatos dele dentro da polícia foram presos, talvez seja seguro a gente fazer a denúncia agora. Pedro ficou em silêncio por um momento. Rafael, a gente fez um acordo com o cara. A gente deu nossa palavra. A gente fez acordo em situação de coação. Isso não vale. Mas e se ele descobrir que fomos nós que denunciamos? Como ele vai descobrir? Se vários policiais foram presos, ele vai achar que foram eles que entregaram a operação. Passei os próximos dias pensando se devia ou não fazer a denúncia. Por um lado, eu tinha dado minha palavra. Por outro lado, deixar criminosos soltos por causa de um acordo forçado me incomodava. A decisão veio quando eu li uma notícia sobre a família do cara que tinha sido assassinado. Eles estavam fazendo uma campanha para que a polícia reabrisse a investigação da morte dele. Não consegui mais ignorar minha consciência. Procurei um advogado para me orientar sobre como fazer a denúncia de forma segura. Doutor, eu tenho informações sobre um crime, mas tenho medo de represálias. Que tipo de crime? Assassinato e tráfico de drogas. Ele me explicou sobre o programa de proteção a testemunhas e outras medidas que a polícia poderia tomar para garantir minha segurança. Mas tem uma coisa importante: se você vai denunciar, tem que denunciar tudo. Não pode esconder informação. Tudo bem. Eu tô preparado para isso. Marquei uma reunião com um promotor de justiça para fazer a denúncia formal. No dia da reunião, eu levei todas as anotações que tinha feito baseadas no que o Pedro tinha visto e ouvido. O promotor ficou impressionado com a quantidade de detalhes que a gente tinha documentado. Essas informações são muito valiosas. Vão ajudar muito na investigação. E sobre minha segurança? Vamos tomar todas as medidas necessárias. Mas você vai precisar se manter disponível para depor quando necessário. Saí da reunião com a sensação de ter feito a coisa certa, mas também com medo do que poderia acontecer. Liguei pro Pedro para contar o que eu tinha feito. Rafael, você tá louco? A gente tinha acordo com o cara. Pedro, eu não conseguia viver sabendo que tinha deixado assassinos soltos. E se ele descobrir que fomos nós? A polícia garantiu sigilo total. Além disso, com todos aqueles policiais presos, ele vai achar que foram eles que entregaram. Pedro não ficou nada feliz com minha decisão, mas entendeu meus motivos. 3 meses depois da denúncia, a polícia fez uma mega operação. Prenderam o Marcão e mais 15 pessoas da organização dele. Apreenderam toneladas de drogas, milhões em dinheiro, carros, imóveis, tudo. E o mais importante, reabrindo a investigação do assassinato daquele cara, conseguiram provar que tinha sido execução encomendada pelo Marcão. A família finalmente teve justiça. Pedro veio me visitar no dia que saiu a notícia da prisão definitiva do Marcão. Cara, parece que você fez a coisa certa mesmo. A gente fez a coisa certa. Se você não tivesse visto e ouvido aquelas coisas, nada disso seria possível. E sobre o dinheiro? Você acha que a gente vai conseguir recuperar? Provavelmente não. Mas pelo menos a gente pode dormir tranquilo sabendo que fez o que era certo. E foi assim que acabou nossa história com o Marcão. A gente perdeu R$190 mil, mas ganhou a tranquilidade de saber que tinha ajudado a colocar criminosos na cadeia. Pedro cumpriu sua palavra sobre o tratamento. Ele realmente se livrou do vício em jogo e hoje tem uma vida completamente diferente. Sobre o dinheiro que ele me devia, a gente negociou um pagamento parcelado em 5 anos. Ele tá pagando certinho, todo mês. Nossa amizade ficou mais forte depois de tudo isso.
Passar por uma situação tão intensa junto fez a gente se conhecer melhor. Hoje, quando eu olho para trás, eu não me arrependo de nada. Testar o Pedro foi a coisa certa a fazer. Descobrir sobre o vício dele me permitiu ajudá-lo antes que fosse tarde demais. E mesmo tendo perdido muito dinheiro, eu durmo tranquilo sabendo que ajudei a fazer justiça. Às vezes, o que parece ser a pior coisa que pode acontecer na sua vida acaba sendo a melhor. Se eu não tivesse testado Pedro, talvez ele tivesse continuado viciado em jogo e se metido em encrencas ainda piores. E se a gente não tivesse se envolvido com o Marcão, talvez aquele cara que foi assassinado nunca tivesse tido justiça. A vida é estranha assim. Às vezes você tem que passar pelo inferno para chegar num lugar melhor.